que é a violência contra a mulher. Gente do céu, não para, não para. Essa aqui é a jovem Nayara Queiroz Farias, 25 anos, mãe de uma criança de 2 anos. Ela é a 8ª mulher morta só esse ano, vítima de feminicídio. O sonho dela era ser modelo profissional. Um sonho destruído no último sábado, dia 10 de fevereiro. Agora, esse final de semana. Nayara foi agredida até a morte dentro de casa, na cidade industrial, na frente do filho. 2 anos. 2 anos, a criança. O principal suspeito, o marido dela, que é o pai da criança. A reportagem é de Beatriz Frena. Uma despedida marcada por tristeza e revolta. Amigos e familiares vivendo o luto e o desejo por justiça. Saiu um pedaço de mim, não dá pra... Não caiu a ficha ainda, você vê ela ali, mas você não consegue acreditar. Você fala, não, você vai ver ela. Não aconteceu isso. Tipo, você não consegue acreditar. A Nayara foi morta dentro da própria casa pelo marido dela. O filho do casal, de apenas 2 anos, teria presenciado toda a cena. Segundo a família da Nayara, o relacionamento era conturbado, marcado por agressões verbais, psicológicas e físicas. Mas a jovem nunca teve coragem de procurar a polícia. Ela sentia medo do companheiro. A irmã de Nayara, a Naila, tentou alertar sobre o comportamento agressivo de Pablo Henrique Borges. Ele era ciumento, possessivo e não gostava que Nayara saísse de casa. Aconteceu uma vez que ele foi até onde a gente estava, ela estava no parque comigo e com uma amiga nossa. E ele foi lá, xingando ela um monte, muito alto, brigando, tentando ir pra cima. E aí eu falei, Nayara, vamos ligar pra polícia. Ligamos pra polícia, fomos atrás da polícia. A polícia foi até lá, não encontrou ele. Falei, Nayara, vamos pra delegacia da mulher, eu vou com você, eu faço tudo, eu ajudo. E ela não quis, porque o neném era pequenininho ainda. Então ela estava presa emocionalmente e ela tinha medo dele. Eu sabia que ela tinha medo dele, porque ele era muito forte em questão de força física. A dificuldade em buscar ajuda e fazer uma denúncia fez com que as agressões atingissem o ponto mais grave. No fim de semana, Nayara foi agredida e teria morrido por asfixia. Pablo tentou simular um suicídio para se livrar da culpa. Ninguém acreditou, porque quem conhece a Nayara nunca acreditar que ela ia se matar. E daí ali a gente já se ligou que ele tinha matado ela. Foi muito revoltante saber que ele simulou um suicídio, sabe? Fingiu que era um suicídio, porque ele sabia do psicológico dela e usou isso contra a gente. Eu sabia que ela estava cansada, que ela estava num estado depressivo, mas eu sabia que ela não ia se matar porque ela amava muito o filho, ela pensava muito na mãe, no meu pai. O que fica são as boas lembranças, memórias, saudade. As brincadeiras que a gente fazia quando era criança, quando ela saía correndo atrás de mim para brigar comigo. Então, assim, o sorriso dela, entendeu? Eu não vou ter mais aquele sorriso lindo dela, os olhos brilhantes, verdes, esmeralda, sabe? Eu achava a Nayara linda e, como eu sempre falei para todo mundo, eu me gabava dela, entendeu? Me gabava, entendeu? Falava tudo bonitinho. Ela para mim, era assim, uma menina perfeita. Mesmo com Pablo preso em flagrante, a busca por justiça não termina. E, acima de tudo, o alerta para que histórias assim não se repitam. Procure ajuda, vá atrás, ligue para a delegacia da mulher, corra atrás, veja se vocês conseguem, tenham força, entendeu? Eu sei que é difícil, eu sei que a dependência emocional é algo muito difícil de entender, mas a sua vida é mais importante, entendeu? A sua vida é mais importante agora. E se vocês tiverem filhos, a dos filhos de vocês também. Sabe qual é o detalhe de toda essa história? É que os homens dão sinais. Eles dão sinais. Eu estou aqui já com a doutora Bárbara Ferracioli, ela é advogada criminalista e já atuou, inclusive, em vários casos de feminicídio, né, doutora Bárbara? Nós temos mais uma reportagem, doutora, que eu vou chamar aqui agora e logo na sequência
nós vamos conversar sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa tratar. Com certeza. Porque, não sei, eu fico apavorado, doutora Bárbara, porque a gente fala, a gente mostra os casos, existe uma lei, né? Existe a medida protetiva e, infelizmente, os casos continuam acontecendo, né? Eu vou chamar essa reportagem agora, porque eu queria, inclusive, que você prestasse atenção no número, tá? Porque já são, né, doutora, 8 mulheres assassinadas em Curitiba e região metropolitana só nesse ano de 2024, tá? Aí sabe o que isso representa, hein, doutora? Um feminicídio por semana desde o começo do ano. Primeira semana do ano a gente já falou sobre isso. E o roteiro quase é sempre o mesmo. Marido possessivo, né, doutor? Exato. Ciumento, né? Que mal deixa a mulher, às vezes, até olhar para o lado. Qualquer coisa é motivo de ciúme, né? Fica vasculhando rede social, aquelas coisas. Chega uma hora que a mulher cansa, tenta se separar e acaba agredida ou morta, né, doutor? Pelo companheiro, tá? Pelo companheiro. A Secretaria de Segurança Pública divulgou, inclusive, um dado que aponta que uma mulher é vítima de violência a cada 2 minutos, doutora Cristina. É muito, né, doutora? É lamentável. Até quando? Até quando? 8 histórias encerradas de forma precoce, todas vítimas de feminicídio. Na média, Curitiba teve um feminicídio por semana desde o início de 2024. Nos 8 casos, os autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Dados do Atlas da Violência indicam que esse comportamento se repete ano a ano, já que quem deveria proteger é o agressor, tornando o ambiente de casa mais perigoso do que a rua. 6 de janeiro, Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 anos, é morta a facadas na porta de casa no bairro Campo de Santana, em Curitiba. Esse casal, que caminha tranquilamente pela rua acompanhado de uma criança, é suspeito de cometer o crime. O homem é o ex-marido de Patrícia e a mulher, a atual namorada dele, que, segundo a polícia, teria acertado a facada no coração da vítima. Vizinhos ouviram a discussão e presenciaram tudo. Grita pelo nome dela e quando a Patrícia desce, não teve, acho que nem tempo de reação de se defender nada. Deu a facada, pronto, tchau, foi só isso. Não teve nada, xingamento, nada. Patrícia teria sido morta na frente do filho autista de 10 anos. Após o assassinato, o ex-marido da vítima teria deixado o local com a faca do crime na mão. Ele retornaria 15 minutos depois com uma camiseta diferente e, junto da namorada, tentaria se misturar à população. Mas o casal acabou denunciado e preso. O rapaz, querendo ou não, ele teve participação, segurou ela, o outro só meteu a faca. Do jeito que ele meteu a faca, ela caiu, pegou, tipo, segurando na mão dele, só falou, vou morrer. E ele saiu, subiu para cima e a moça que estava ali ficou. E falou que era para chamar a polícia, que ela ia assumir com os atos dela, que ela tinha matado a mulher, né? Vizinhos relataram para nossa reportagem que Patrícia sofria ameaças constantes do ex e da namorada dele. É um feminicídio nojento, podre. Porque é um feminicídio planejado quando você não mata, mas você usa alguém para fazer o que você queria fazer, você coloca alguém para fazer. E é cúmplice, e é culpado, e tem que ir para a cadeia e tem que pagar. Mesmo nome, outro feminicídio. A enfermeira Patrícia Soares, de 45 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido Paulo César Augusto no dia 15 de janeiro, em Campina Grande do Sul. O suspeito enviou um áudio para a família da vítima dizendo que havia feito uma cagada. Fala, Pia, eu fiz a maior cagada da minha vida, cara. Deus o livre, cara. Eu matei a Patrícia, cara. A gente brigou feio, cara. Deus o livre, não sabia o que fazer. Peguei umas mensagens no celular dela, ela por falando que vão ficar juntos, que depois que separar eles vão ficar juntos. A gente brigou feio. Eu acabei dando uma facada nela, Pia. O casal estava separado há 3 meses. Segundo a filha da mulher, Paulo César Augusto era agressivo e dava sinais de que algo ruim poderia acontecer.
Aconteceu um episódio no começo do relacionamento que ele jogou um copo no rosto dela e chegou a cortar, né? Que foi quando eu peguei e falei para ela que ele não era homem para ela. Paulo César fugiu depois do crime e é considerado foragido. Vou descer, já estraguei minha vida dela, de um monte de gente. Vou descer lá embaixo, vou matar esse também e vou me entregar, piá. Não tem o que eu fazer, cara. Ele pode vir a praticar um outro homicídio contra aquela pessoa que ele mencionou nos áudios. Foi decretada a prisão preventiva dele. Milena dos Santos Martins, de 21 anos, morta asfixiada em Pinhais. O namorado, de 20 anos, foi preso em flagrante, suspeito de trancar a respiração da jovem com o joelho. Eduarda Correia tinha apenas 25 anos quando foi morta no dia 29 de janeiro em Araucária. Nas redes sociais, ela e Tiago Trindade aparentavam ter um relacionamento saudável. Só que a vida fora da internet era bem diferente. O casal estava junto há 3 anos. Tiago gostava de posar de bom moço. Nunca reclamou para o senhor que ele era violento? Nunca teve nenhum episódio assim de violência, nem nada? Que a gente visse, não. Ou percebesse alguma coisa, não. No meio de uma discussão, Eduarda se recusou a desbloquear o celular para que Tiago pudesse mexer no aparelho. Foi o que teria motivado as agressões. A jovem morreu asfixiada e teve o rosto desfigurado em razão da violência. Tiago foi preso horas depois do crime. Eu quero que ele pague pelo crime que ele fez, que ele cometeu. Eu quero que ele pague. Sueli Terezinha Matoso, de 50 anos, estava feliz em outro relacionamento. Ela buscava uma nova chance depois de ter separado de um homem violento. Mas o ex-namorado não aceitava que a vida da diarista havia seguido. No dia 29 de janeiro, ele teria ido até a casa da mulher em Itaperuçu, ateado fogo em tudo, a obrigado a entrar em um carro e a 200 metros dali, a matado com 5 tiros. Não sei relatar se foi 5, foi 7, 8, né? Mas acima de 5 eu sei que foi. Tirou a mulher dentro do carro e, né? Já tirou, né? Já deu para ver que ela falou alguma coisa. Depois dos tiros, né? Eu vi o barulho de carro, né? Saindo para cá, para sentido Itaperuçu. Sueli foi encontrada caída na rua, perto da residência onde morava. Essa vítima, ela não tinha nenhum boletim de ocorrência, seja anotando um caso de Maria da Penha, violência doméstica, nada disso. As informações extraoficiais dão conta de que ela teria uma relação um pouco doentia com seu ex-marido. Um casamento de 3 anos que terminou em morte. Nas redes sociais, Thaís e Robson pareciam apaixonados, mas as fotos escondiam a violência. Era transtornado, né? Ela vivia nessa vida. Os dois bebiam, ela estava desgostosa da vida, ela não tinha mais reação. No dia 1º de fevereiro, Robson Ribeiro, de 44 anos, teria espancado Thaís Gonçalves Santos, de 25 anos, até a morte com uma vassoura. Ele mesmo chamou a polícia e contou uma história que não convenceu. Chegando no local, tinha uma mulher em óbito e o marido também estava na casa. Então, dito isso ali, eles entraram em contato com ele, ele falou que ela estava sentindo algumas dores e havia, enfim, entrado em óbito. Só que os policiais civis já tinham conhecimento no histórico de violência doméstica naquele local. Ele já havia sido preso anteriormente por ter agredido a Thaís, também já havia descumprido uma medida protetiva contra ela. Na delegacia, Robson, que já havia sido preso por agredir Thaís, não se mostrou arrependido. Hoje a família espera que Robson fique preso e pague pelo crime. Ele sabe a consciência dele e que ele pague, né? Se foi ele, pelos sintomas de agressão, que ele pague. Crislaine Matoso Barros tinha 33 anos, mesma idade do marido John Lennon, que trabalhava como mecânico. O casal estava junto há 16 anos. A paixão da adolescência aos poucos virou pesadelo. Na manhã do último dia 9 de fevereiro, Crislaine mandou os filhos para a escola em Pinhais. Ao retornar para casa, foi surpreendida e morta a facadas pelo marido. Ele amarrou os braços dela e amordaçou a boca. Só que ela conseguiu se soltar e correr para a calçada. Ele fala que eles ainda conversaram um pouco na calçada e ele voltou para casa, pegou a faca, saiu e cometeu o feminicídio. John Lennon foi preso em Morretes, no litoral do Paraná. Ele fala que a motivação foi ciúme
Ele acreditava que ela tinha um caso extraconjugal e foi por isso que ele fala que ele perdeu a cabeça e matou a esposa. O último dos 8 casos foi neste fim de semana no bairro São Miguel, em Curitiba. Nayara Queiroz Farias foi encontrada morta dentro de casa em uma cena que teria sido simulada pelo marido, Pablo Henrique Borges, para parecer um suicídio. Quando eu cheguei na delegacia, eu olhei para a cara dele e perguntei, eu falei, você matou a minha irmã? É sério isso? E ele olhou, mesmo ele já tendo confessado, ele falou que não, que ela era louca e ela tinha se matado. Ele insistiu nisso? Ele insistiu nisso. Eu quero muito que ele fique preso, assim, e pague, sabe? Pague tudo que ele fez pela minha irmã, porque o que ela sofreu, ninguém merece. Sabe, eu recebo aqui, deixa eu apresentar mais uma vez, para quem chegou agora, né, doutora? Doutora Bárbara Ferracioli, que é advogada criminalista, e a doutora Bárbara já atuou em vários casos de feminicídio. Eu costumo dizer o seguinte, doutora, e a senhora disse se concorda ou não comigo, mas as histórias parecem ser de ter algo semelhante. Eu costumo dizer, inclusive, que o roteiro parece o mesmo, as personagens é que mudam. Né? Acaba se repetindo determinados fatos, né? A senhora vê também dessa forma, a senhora que já atuou em vários casos, né, de feminicídio, há essa semelhança? Sim, sem dúvida, Jason. Inclusive, tem uma explicação psicológica para isso, né? Teve uma psicóloga norte-americana que já fez esse estudo há muitos anos e identificou que a violência doméstica, normalmente, ela acontece em ciclos com fases bem delimitadas, né? Então, eu vou falar rapidinho aqui que eu acho importante, claro. Na proposta, né, dessa reportagem, a gente trazer de novo essa questão do ciclo da violência. Então, na primeira fase desse ciclo, a gente tem aquela fase que se diz que é um aumento da tensão. Então, quando esse agressor vai começar a mostrar um comportamento mais irritadiço, ele vai começar a mostrar desconfiança, ele vai achar pretextos para brigar, ele vai se revelando ali, né, traços de agressividade, mas ainda não extrema. Num segundo momento, a gente vai para a segunda fase do ciclo de violência, que é a fase do ato de violência em si. Muitas vezes nessa fase, a mulher chega a ser agredida fisicamente. Não necessariamente nós vamos ter só uma violência física, né? A violência, e a própria Lei Maria da Penha nos traz isso, tem várias faces. Nós podemos ter uma violência psicológica, uma violência moral, patrimonial, sexual e uma violência física. Nessa segunda fase, então, essa tensão acumulada na primeira fase, ele extravasa sobre essa mulher. E esse é o momento ideal para que essa mulher consiga sair do ciclo de violência. Por quê? Porque a terceira fase é a fase que é chamada da fase da lua de mel. Então, é quando ele vai tentar reconquistar essa mulher. E aí ele vai usar de chantagem emocional, ele vai dizer que ela é o amor da vida dele, que ele precisa da ajuda dela. Ou seja, vai reconquistar. Vai reconquistar. E, inclusive, muitas vezes, ele vai utilizar de argumentos como, eu me mato, se você me largar, eu me mato, eu preciso de você, para prender essa mulher nesse ciclo. E aí nós voltamos para a fase 1. Ficamos um pouco na lua de mel, essa mulher acaba entrando num conflito, uma confusão mental, porque ela começa a pensar, ela começa a se questionar, a questionar a própria sanidade dela. Ela fala, mas será que é para tanto? Será que eu não estou exagerando? Será que ele vai mudar? Eu vou dar mais uma chance. Sempre tem essa esperança. Eu tenho essa impressão de que a mulher sempre tem essa sensação, né, de que ele vai mudar. Porque esses agressores, normalmente, eles estão muito manipuladores. Então, eles praticam essa violência psicológica ao longo de todo o relacionamento, criando essa situação de dependência. Outro comportamento bastante comum por parte desses agressores, eles costumam isolar essa mulher do convívio com familiares, com amigos, inclusive do ambiente de trabalho. Tem várias mulheres que acabam pedindo demissão, que tinham um emprego fixo, entram nesse tipo de relacionamento e é quase uma exigência que elas virem uma propriedade, né, um objeto exclusivo desse homem que sirva a ele, que viva em função dele, porque impera essa lógica da dominação mesmo. Então, a mulher ela acaba se isolando, ela não tem mais um canal de abertura. Vou contar o que está acontecendo comigo para minha mãe, para minha irmã, para minha melhor amiga. No trabalho, às vezes, né?
por isso que é uma responsabilidade muito grande de toda a sociedade civil. Não dá para a gente esperar que somente a existência de uma lei proteja essas mulheres. Tem um trabalho de toda a sociedade civil, da comunidade, tem um trabalho lógico dos órgãos governamentais, mas todo mundo tem que fazer a sua parte quando se deparar com situações de que haja indícios de que uma mulher esteja sendo vítima de violência. E aí eu tenho um comentário aqui, doutora Bárbara, da Aline Nunes, que diz assim: triste essas notícias de tanto feminicídio, o mais triste que as medidas protetivas também não adiantam muito. Ao primeiro indício de agressão, saia fora, não insista. É o que está dizendo aqui a Aline Nunes no YouTube. Seria importante, a partir de agora, começar a pensar num endurecimento maior, uma lei mais rigorosa, doutora? Jason, eu não acho que nós temos falta de lei punindo a violência contra a mulher. Nós temos vários tipos penais, né? O feminicídio, na sua forma de violência mais grave, é um crime de natureza hedionda, uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Eu não vejo que o caminho é por aí. Precisamos de mais leis. Eu vejo que o caminho é conscientização, educação, políticas públicas para essas mulheres. O ano passado, para dar um exemplo, nós tivemos uma lei que veio implementar um auxílio aluguel, porque muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam ficando refém dessa condição por uma dependência econômica desse agressor. Do companheiro, é. Então, veio essa lei implementando que, por um período de até 6 meses, é responsabilidade do Estado pagar um auxílio aluguel, claro, preenchidos certos critérios e requisitos, para essa mulher conseguir sair desse lar onde ela é agredida e criar uma nova vida independente e longe desse agressor. Nesses casos que a senhora já atuou, já teve algum caso parecido que a senhora conseguiu ajudar a pessoa a sair desse ciclo da violência? Jason, recentemente, eu estou atuando ainda num caso, vou falar em linhas gerais. E o que foi determinante para salvar a vida dessa mulher? Ela não entrou por muito pouco para a estatística de feminicídio, e isso foi esse ano, em janeiro. O papel do síndico do condomínio salvou a vida dessa mulher. Por quê? Porque ele não se omitiu. E eu não sei se todo mundo sabe, mas deveria ser de conhecimento de todos. Existe uma lei estadual aqui no Paraná que obriga... Atenção, hein, gente? Atenção, atenção. Presta atenção aqui nessa informação. Essa lei estadual aqui do Paraná obriga administradores de condomínios e síndicos a comunicarem imediatamente às autoridades quando eles suspeitarem da ocorrência de casos de violência doméstica no interior do condomínio. Então, os síndicos, administradores em geral, subsíndico, enfim, quem tiver poder ali de gestão dentro do condomínio, não pode se omitir. E não apenas não pode se omitir, como tem o dever de agir. Tem o dever de denunciar para as autoridades. Que na unidade tal, apartamento X, está acontecendo isso, tenho suspeitas. Nesse caso específico, o síndico ele teve uma atuação muito assertiva com essa mulher, porque ele ofereceu ajuda várias vezes, ele identificou esses relatos de vizinhos, coisas quebrando dentro do apartamento, gritaria, essa mulher aparecia sempre com hematomas, sempre machucada, sempre escondendo o rosto, mas ela não estava pronta para denunciar. E ele respeitou. Mas o simples fato dele chegar para ela e falar, olha, eu sei o que está acontecendo com você. Quando você quiser denunciar, conte comigo. Conte comigo. Conte com esse apoio. Doutora, eu preciso caminhar para o encerramento aqui da nossa conversa, porque eu tenho muita coisa para mostrar ainda hoje, mas uma mensagem final. Eu vi, enquanto a senhora acompanhava a reportagem, que quando a mulher sofreu a primeira violência, a senhora fez um sinal para mim. Esse era o ponto do rompimento. Então, para a gente fechar aqui, qual é o ponto do rompimento? Na segunda fase do ciclo de violência que eu expliquei logo no começo, aconteceu um ato de violência e não espere chegar numa violência física, porque esse ciclo ele só vai se agravando, ele vai escalonando. A violência ela nunca vai diminuir, ela nunca vai retroceder e o ciclo vai se repetindo de forma cada vez mais frequente. Então, não tenha dúvida. Aconteceu algo, quebrou a minha casa, quebrou meu carro, me ameaçou de morte, está me perseguindo, vigia o meu celular. Tudo isso já configura violência. Não espere levar o primeiro tapa, o primeiro soco. Não acredite nesse discurso de que ele vai mudar, de que ele vai ser uma pessoa melhor, que vocês vão ficar bem. Desconfie de todos os comportamentos dele, tentando te acusar de traição sem fundamento nenhum, colocando você isolada dos teus pais, dos teus familiares.
e denuncie. Peça ajuda, procure as autoridades, peça uma medida protetiva na primeira oportunidade. Você não precisa ir sozinha numa delegacia fazer esse papel, você pode procurar uma rede de apoio, uma amiga, um vizinho, alguém da sua confiança. Pegue na mão de alguém e tenha coragem e só olhe para frente. Doutora, muito obrigado, doutora Eu Bárbara que agradeço. Serracioli, advogada criminalista, né, que mais uma vez veio trazer aqui esse comentário, né?